Olá pessoal, vamos estudar um pouco sobre camada de ozônio. A camada de ozônio é um revestimento de ozônio que envolve a Terra na parte da estratosfera e que nos protege de vários tipos de radiação, como a ultravioleta. A camada de ozônio, como o próprio nome diz, é uma camada ou revestimento formado por moléculas do gás ozônio, o O3, gasoso, uma forma alotrópica do oxigênio cuja molécula é mostrada. Ela situa-se em uma camada externa à atmosfera, em uma altitude entre 20 e 35 km, sendo chamada de estratosfera. Mas esse gás também pode ser encontrado em menor quantidade na troposfera, altitude cerca de 10 km. A camada de ozônio possui uma função vital para a manutenção da vida na Terra, pois ela é capaz de absorver até 99% da radiação ultravioleta, a UV, proveniente do Sol. Visto que essa radiação tem baixos comprimentos de onda e alta energia, ela possui alto poder de penetração na pele, e essa radiação que provoca o bronzeamento. Mas ela também é responsável por muitos efeitos danosos, pois pode danificar o DNA, provocando mutações genéticas. A radiação UV divide-se em 3 faixas de energias distintas: a UVA, a UVB e UVC. Entre elas, a mais danosa e energética é a UVC, que felizmente não atinge a superfície terrestre porque é filtrada pela camada de ozônio. Assim, a camada de ozônio é realmente um escudo versátil e eficiente que ajuda a proteger dessa radiação nociva muitas formas de vida, como os plânctons, que são os responsáveis pela produção de grande parte do nosso oxigênio. A quantidade de ozônio na estratosfera não é constante, mas ela é diretamente proporcional à intensidade da radiação UV. A formação das moléculas desse gás ocorre por meio da decomposição das moléculas do gás oxigênio, formando oxigênio livre que reage em uma segunda etapa com o gás oxigênio. Como vocês estão vendo. Forma-se então um equilíbrio químico na camada de ozônio. Infelizmente, porém, o ser humano lançou, ao longo do tempo, alguns compostos poluentes que deslocaram esse equilíbrio no sentido de decomposição do ozônio, diminuindo a sua concentração na estratosfera e deixando o planeta mais desprotegido. Um dos maiores causadores da destruição da camada de ozônio são os CF6, também conhecidos como freons, que são compostos formados por átomos de carbono, flúor e cloro. Os CF6 são lançados na atmosfera, principalmente pelo seu uso como propelente de aerosóis ou sprays, em geladeiras e refrigeradores, como agente expansor de plásticos e em dissolventes para limpar circuitos eletrônicos. Como a gente pode ver nessa reação, quando o CFC atinge a estratosfera, a radiação solar compõe suas moléculas liberando o cloro. O cloro, por sua vez, reage com o ozônio e isso diminui a sua concentração. Além disso, o CLO formado também reage com os átomos de oxigênio livres na atmosfera, liberando mais átomos de cloro, que irão reagir com o ozônio, destruindo cada vez mais nossa camada protetora. O lugar mais afetado é a Antártida, onde o buraco na camada de ozônio era 2 vezes maior que na Europa em setembro de 2000. O satélite de monitoramento da camada de ozônio da NASA registrou o maior buraco já observado sobre a Antártida, medindo cerca de 28,3 milhões de quilômetros quadrados, o que representa mais de 3 vezes a área da Austrália.
Essa situação é pior na Antártida, porque lá a formação de átomos de cloro é muito grande e mantém-se inalterada em razão das atípicas nuvens estratosféricas formadas durante o inverno austral, sendo na superfície das partículas dessas nuvens que ocorrem as reações que podemos ver aqui nessa imagem. As possíveis consequências da destruição da camada de ozônio são o aumento da incidência do câncer de pele, em virtude da ação dos raios ultravioletas e a intensificação do aquecimento global, o que leva a vários resultados catastróficos, como o descongelamento de geleiras polares, aumentando o nível das águas nos oceanos. Mas ainda resta uma ponta de esperança, pois desde 2000 as concentrações de CF6 têm diminuído quase 1% ao ano. Bom, gente, foi isso. Obrigado.